Então, como a gente se conheceu, certo? É certo. Isso? Muito bem. A história de amor de vocês. Valendo! Vai! Quem quer começar? Vou começar, então. E o Paulinho tem que contar um pouco da história dele, né? Porque você veio aqui e você contou sua história. A gente não conhece a história dele do começo. Eu acho também que você deveria começar com a tua. É, eu também acho. Eu acho. Então, tinha 3 uma votos. cegonha. Conta. O que vocês querem saber? Tá, onde você nasceu, se tem mais irmãos, É Minas. o que seus pais fazem. Eu nasci no interior de Minas Gerais. O sotaque não nega. Não nega. A gente sai da roça, a roça não sai da gente, né? Então eu tenho corre em vez de sangue e torresmo, não é mesmo? E no interior de Minas Gerais, chama Patos de Minas. Ah. Fica no Triângulo Mineiro, perto de Uberaba, Uberlândia. Minha amiga ali. estudou lá por vários anos na Federal, de Patos. Pô, olha só. É o triângulo dos 3 Bs, né? Que é Belo Aí isso Horizonte, com Beraba, Araguari. Berlândia. E a B de Araguari, né? Não é? Fala assim. Desculpa, gente, Araguari, eu gosto muito de vocês. Aquela politicagem com os mineiros, né? Claro. Mas eu tenho 2 irmãos, mas eles não moram mais no Brasil. Meu irmão mora no Canadá e minha irmã nos Estados Unidos. Que Então, legal. é legal de um lado, poxa, eles estão super bem e tal, mas do outro é saudade, né? Eles Os estão meus muito pais longe. sozinhos no interior, né? Então, mesmo vindo me visitar, são 800 quilômetros. Né? Então, é chão. Às vezes, aliás, demora mais ir para Patos de São Paulo do que ir para Nova York. É mais fácil ir daqui para Nova York do que para Patos. É verdade. Patos é bem verdade. longe. Vamos encontrar lá no fim de semana, né? Vamos dar um pulinho ali? Mas você sabe que assim, o Paulinho tem esse jeito dele assim, mas é uma leva de pessoas com o mesmo, assim, eles são todos assim. O pai dele é o que mais sai da curva, que é muito brincalhão. A mãe dele é... Por isso que a gente fala, né? Criou vocês muito bem, os seus pais, né? Também criou vocês muito bem. Mas vocês são pessoas, assim, mais formais. São todos muito ligados são acadêmicos, são muito ligados no estudo e falam muitas línguas. São todos assim. Isso é mais pro lado da minha mãe. Mais pelo né? lado da mãe. Como foi a educação de vocês? Tranquilinha. Meus pais nunca precisaram falar estude, vai lá, pega livro. Mas a gente tinha um exemplo em casa que já era meio pesado. Então, assim, nossa, eu não posso reclamar da minha educação, mas vê-los já era pressão em cima de mim. Entendeu? Então, às vezes, a gente não precisa falar para uma criança, faça isso, faça aquilo. Só de te ver, ela já tá com aquela pressão. Sim. Então, às vezes, sai um pouco da linha, Eles assim. são todos muito Mas, meu pai é o contraponto, né? Meu pai, assim, cara... Se eu contasse pra minha mãe quantas vezes eu já tive perigo de vida, ela mata meu pai hoje. Então era o contraponto, né? Minha mãe era a lei dentro de casa e meu pai era o... Pode fazer tudo. Ele fala assim, pai, eu quero pular daquela ponte, cair no riacho cheio de tronco. Vai, mas minha vez só no atraso pro almoço. Só no atraso, podia tudo. Mas como toda cidade do interior, ainda mais naquela época, hoje Patos já tem uma certa estrutura, mas não tinha muita estrutura. Né? Então a gente acabou saindo para estudar também. Eu e meus irmãos, a gente saiu muito novo, com 16 anos. Então você já tem que começar a saber que tem que fazer as coisas. Por que tão novos assim? Porque primeiro a gente foi morar fora do país, a gente ganhou uma bolsa para fazer esses intercâmbios, sabe? E fomos ficar 1 ano. E naquela época não tinha internet. Carta. E era engraçado que eu fui para a Alemanha, numa cidade na fronteira com a Holanda. E a Alemanha era muito caro. A Holanda era, assim, quase metade do preço. Então a gente atravessava a ponte para mandar carta da Holanda. Que gracinha isso, Ia pro Holanda, ficava doidão, ia pra Alemanha. Escrevia a carta antes de sair, pra garantir que a carta ia chegar lá, tranquila. Mãe, eu vi um elfo pilotando um avião, do nada. Maravilhoso. Não, mas era engraçado porque a Europa, né, era uma coisa minúscula, mas como é diferente, né, de um lugar para o outro. É muito interessante. E se você mora na fronteira ainda, né? Sim. Era Dá pra mais ver isso ainda. nítido, né? Nossa, Muito. total. Até o idioma, assim, tem um sotaque de um lado, de outro. Então, por isso que eu conheci você acabei saindo. recém-chegado da Essa foi a segunda vez. segunda vez, Que eu fui, aí eu voltei, eu Você fiz aprendeu faculdade. alemão? Eu já estudava. Na minha cidade, o que acontece? Tinha uma escola do Sebrae e o governo da Áustria fez um convênio com as escolas do Sebrae no Brasil.
Então financiava curso de alemão. Inclusive numa cidade pequena, igual Paços de Minas. E aí eu sempre gostei da Alemanha, cara. Ele é louco com a literatura. história. Nossa, sempre fui muito... Imperadores austríacos. Maluco. Porque, poxa, como é que... Né, tem uma parte meio nebulosa que a gente sabe, mas a gente não pode condenar 2000 anos de história por causa de 20 anos. Né? A gente tem que aprender que tá errado. Mas os caras, eles foram destruídos totalmente 2 vezes. E é a maior potência da Europa. Então, tem uma coisa diferente com aquela galera ali. É a maior potência da Europa? É. Esse povo tem um negócio diferente, né? Não, Suíça talvez na educação. Na educação, tem uma boa... E no chocolate. Mas... E no chocolate. E nos relógios. E nas montanhas. E nos queijos. De cosméticos, medicamentos. A Suíça vendo... Ai, a maior potência. Fala 10 coisas da Alemanha agora. Fala agora. É muito fofo. Cadê o óculos escuro? Mas aí eu voltei e a diferença minha e do meu irmão é de 1 ano só. Então, esse foi uma coisa que doeu no meu coração, porque não tinha internet, a gente não se via. E eu cheguei no Brasil de volta, meu irmão já estava indo. Eles ficaram muito tempo sem se ver. Então, nós ficamos praticamente 2 anos sem se ver. Sim. A gente era muito ligado. A gente ainda é, mas era muito ligado. E minha irmã... Pra quem não sabe, o irmão dele é o Luciano Amaral, tá? Depois que saiu do castelo, pra outro. Pedro. Então, eu não conhecia. Porque em Patos, passava na cultura, não é? Ele não assistia a Castelo Rá-Tim-Bum. Pausa na história, abrimos uma nova aba. Não fecha aqui. Não fecha. Passava na cultura, não era? Passava na cultura. E Patos não passava cultura. Então ele não soube do Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum. Eu soube depois de mais Doug velho. Funny. Então eu não peguei essa referência. Até que todo mundo fala, o Paulinho é igual o fulano. Eu não conheço. O Fábio acabou de falar que o dia que ele te conheceu, ele achou que você fosse o Pedro do Castelo Rá-Tim-Bum. Aí eu olhei assim, nossa, parece mesmo. Gente, às vezes aparece o Luciano Amaral e fala, vai! Ah, não, é o Luciano Amaral. Falou, meu Deus, a esposa Paulinho, que louco! Até eu confundo, às vezes, o olho e falo, nossa, eles são muito parecidos. E o Luciano Amaral, a gente se segue e ele comentou esses dias. Ele comenta as coisas de vocês. Olha só que legal. Eu assistia tudo que ele participava. Todos os programas que ele fez. Entendi. Legal. Era muito mas massa. é engraçado porque eu era muito rural, né? Eu usava bota. E eu gostava. Ele usava bota. Cinto de couro mais grosso. Paulinho era, assim. ele era muito rural. Sério? Agroboy! Ele era um agroboy formal. Imagina um agroboy de cachecol e bota. Ele foi... Cintão. E cintão, desse tamanho, mas não é qualquer bota. Eu gostava que era uma bota de bico fino, chegava, sabe? E aí, engraçado... Vou retirar leite... Retirar leite da glândula. Não, retirar um lácteo. O lácteo. O lácteo da glândula. Não, o Paulinho mandava, esse era muito. De um espécime bovino. Da região da glândula mamária. Com movimentos circulares. Tchac. Não, eu sou daqueles que eu ia pro curral com um copo cheio de chocolate. E só? Às vezes eu fazia na boca também. A teta direto? Direto. Mesmo? Com chocolate na boca? Hoje, a galerinha hoje não sabe o que é isso. Cara, tomar leite direto da teta da vaca não é nem recomendável, né? Não, tem que porque às vezes tem bactéria ali, né? Sei lá. Por isso que você ferve o leite e tal. Mas eu fazia isso. Mas quando ninguém tinha essa informação, todo mundo fazia. Eu fazia, eu tô vivo até hoje. Tá vivaça. Mas aí, eu vim pra São Paulo, depois de morar quase 5 anos na Alemanha. Mas ainda ficou. Na segunda vez, ele voltou pra estudar faculdade no Brasil. E aí voltou, fez mestrado, doutorado lá e voltou. E eu já vim direto para São Paulo. Mas, assim... eu gosto, né? Do mundo rural. E eu comecei a sair com ela de bota. Ele saía de bota. Por exemplo, vamos passear no shopping. De bota. Oba! É do cavalo que elas gostam. Pula, cavalo de Marco Cirilo nele também. Se botar um chapéu e uma bota... Sabe o Marco Cirilo? Adoro. Sabe o Marco Cirilo? Não, mas eu adoro tudo isso que você tá falando. O agroboy. O humorista. Bota na tela, Vitão. Põe na tela o Marco Cirilo, porque se o Paulinho se vestir de Marco Cirilo... Vai ficar ele. Vai ficar Sim. Não, mas vocês não sabem. Aí a gente começou a sair e eu comecei a ganhar presentes dela. Não era aniversário, não era dia dos namorados... Claro, pô. Claro. Marco Cirilo. Sim. Você botar a barba. Olha aqui, ó. Veste aqui, ó. Ó o Paulinho aqui, ó. Ó o Paulinho. Total. Tá lembrando de como era, Bia?
Era assim, só que com um cachecol e... Nossa, eu tô cuspindo tanto nesse podcast. Não tem problema. Cuspindo. Tá todo mundo vacinado. Tá tudo certo, a gente tá distante. O microfone a gente vai higienizar. Será um agroboy engomadinho. Mas de repente eu comecei a ganhar sapato dela. Do nada. Ele fala lembrei de você. Toma aqui, eu abri uma caixa de sapato. Feliz 3 dia semanas do depois, sofá. Hoje é dia nacional do sofá, você sabia? Mas que tipo de sapato eu comemoro todo ano. Um sapatinho Sabe mais dia da janela? Então toma um sapato. Um sapato mais da cidade, né? Mais paulistano. Aí no terceiro sapato eu falei, Ele fala, entendi. Eu acho que foi uma coincidência, cara. Eu juro pra vocês que eu acho que foi uma coincidência. Eu juro. Sempre sapato? Tá no subconsciente. Será, hein? Tá no subconsciente. Mas eu achava ele uma graça, acho, né? Mas você chegou... Esquadrão da Moda. Mas você chegou de um jeito e era muito fofo, assim, porque ele era todo formal. E com leves toques de linguagens jovens. Porque eu tinha 21. Galera, você não estudou, sabe. né? Ele falou que estudou linguagens jovens. Linguagens joviais. A gente tem 10 anos de diferença. Aí ele, constante sonambulissimamente, constante hipotenusa do quadrado, né, velho? Não sei o que. Ele era muito formal. Consequentemente, não sei o porque quê. respectivamente... Essa aqui é minha mina, mano. Era muito fofo. Vamos falar sobre direito? Tu tem direito de sentar? Tu tem direito de quicar. Não era isso? De rebolar, de quicar. Não, mas você deu uma quebrada nisso. Diz ele que com essa formalidade toda que ele chegou, e eu também, tipo, muito infantil e muito, assim, sempre fui muito palhaço da turma, e ele me trouxe um pouquinho mais de... Sobriedade. Mas eu tenho uma justificação. Quem justifica é muito mais leve tá errado, né? Mas, você que falou isso. Mas, se imagina, cara, você ficar, depois dessa segunda vez, eu fiquei quase 6 anos em Alemanha e Áustria, que você não abraça, você faz assim. Países formais, né? 3 horas da manhã, você tá voltando pra casa, você espera no semáforo de pedestre, não tem carro passando. Sabe esse excesso de regra? Pontual. Cara, de repente você... mudou de vida, mudou de país. Sim. Você ainda fica com aquilo ali, sabe? Ficou um pouco digerindo. Então você que começou a quebrar. Aquele Paulo mais formal e tal. Ainda tem bastante, mas... Você ainda tem, mas era bem... Você era mais assim, tipo, muito assim... Você começou a descolorir o passaporte vinho dele. Comecei... Vambora, Paulinho. Vem vindo pra lá de cá.